Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde aí. A gente vai continuar. Boa tarde, bom dia, boa noite, tá? Boa madrugada. Não sei que horas que você vai estar vendo esse vídeo. Geralmente é de manhã, né? Bom, vamos dar continuidade, né, ao processo aí de entender o que estava acontecendo na Europa, antes propriamente dessa vinda aí dos portugueses, propriamente dos portugueses chegarem aqui no Brasil, tá? Na América. Então vamos lá, pessoal. A gente falou para vocês, eu falei para vocês aí da formação dos estados nacionais, certo? Então, Portugal e Espanha foram os primeiros a se formarem como estados nacionais. Tem a ver também, pessoal, com a luta contra os mouros, né, que ocupavam ali toda a região, toda a parte sul da Península Ibérica. Então, nesse processo aí de expulsão dos mouros ali da Península Ibérica, é que deu base para que houvesse o surgimento aí do Estado moderno ali, português e espanhol, tá? Então isso aí foi muito importante. Além daqueles subterfúgios ali que eu falei para vocês, além daquelas causas, né, que estão relacionadas com a mudança de rota, né, ali ao invés dos mercadores passarem propriamente somente pelo norte da Península Itálica, eles desviaram a rota e começaram a passar também ali por Espanha e Portugal. Isso ajudou a desenvolver a burguesia desses lugares de Espanha e Portugal e fez com que essa burguesia então se aliasse com o rei, tá? Então esses são os dois fatores primordiais aí, pessoal, que falam aí um pouquinho desse pioneirismo aí português e espanhol, tá? Bom, com relação à descoberta aí de outros lugares, de outros mundos, aí vamos falar assim, que não aquele recortado ali pela região do Mediterrâneo, o que vai acontecer, né, pessoal? Os espanhóis aí, um pouco antes aí dos portugueses, chegaram na América, naquela região da América Central, nas Antilhas, tá? E por volta aí de 1492, tá? Então lá o genovês, né, o Cristóvão Colombo, ao mando dos reis católicos, lá Isabel, né, o Fernando e a Isabel, ele chega ali naquela região das Antilhas e esse é o primeiro contato aí, pra gente dizer, né, vamos se dizer assim, com o mundo novo, com a região que depois seria conhecida aí como América, né, por conta aí de outro navegador aí, o Américo Vespúcio, tá? Também a mando da Espanha, certo? Então, eles foram os primeiros, né, a esquadra, né, comandada pelo Cristóvão Colombo, foi a primeira a chegar naquela região das Antilhas, tá? Pessoal, chegando ali nas Antilhas por volta então de 1492, o Cristóvão Colombo ele vai ter contato com os nativos, com os povos nativos, né? E vai perceber assim a diferença cultural que esses povos nativos tinham com relação aos europeus, né? Tanto com relação a hábitos assim de vida, né? Os europeus acostumados com uma lógica de trabalho totalmente diferente lá dos nativos. Os nativos foram alcunhados aí de preguiçosos pelos europeus, tanto por hábitos assim alimentares, certo? Então o Colombo percebeu que os nativos eles comiam carne humana, né? Foram aí chamados de canibais, certo? Tem a ver também com aquela história bíblica, né? A famosa ideia de Cã lá, que era o filho de Noé, que teria rido do pai, e aí o Noé amaldiçoou esse filho a ser o servo dos servos, né? Isso aí foi uma história da Bíblia que recaiu aí, que de certa forma justificou, né, a escravidão dos nativos depois pelos europeus, tá? Muito interessante. Cão, né? Então os nativos, é como se os nativos estivessem aí condenados a serem escravos aí pelo resto da vida, tá? Então já houve aí, já tinha esse processo aí em andamento, né? Ali de chegada ao novo mundo, então os contatos existiram, né? Muitos relatos aí foram produzidos sobre essa região, sobre aquela região das Antilhas, sobre aquela região, então, e relatos, né, que chegavam à Europa, e aí as pessoas liam aquilo, né, as pessoas que tomavam contato com aqueles relatos e ficavam aí ali abismadas, né, com tudo que elas liam, ali com, enfim, certo? Com a diferença cultural, né? A diferença cultural era muito grande, certo? Então,
Então é isso, pessoal. Então existia no pensamento ibérico aí, ali tanto português quanto espanhol, né, eram países ali voltados para o mar, essa necessidade, né, de buscar outros territórios, outros lugares, tá? Principalmente também, pessoal, por conta do domínio daquela região ali de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453, tá? Então aquela região era muito dali daquela região do Oriente provinham as especiarias, né? Pimenta do reino, cravo, canela, sal. Então isso aí tudo era levado para a Europa e vendido a preços caríssimos, assim, altíssimos preços, tá? Só que essas rotas de comércio, elas acabaram sendo prejudicadas por conta do domínio turco-otomano naquela região. Então o que aconteceu? Foi necessário aí tanto para os espanhóis quanto para os portugueses, né, buscarem outros lugares, que não somente aqueles. Tá? Então foi exatamente isso que aconteceu. Tá? Isso se misturou com essa necessidade, somou-se a isso o gosto pela aventura dos portugueses, né, a necessidade então de expandir aí a fé, de levar a fé para essas outras regiões aí que deveriam ser conquistadas, tá? Bom, com relação a Portugal, pessoal, então os portugueses aí já haviam, né, iniciado um processo de busca, né, de conquista de outras regiões, tá aí por volta de 1415, a famosa conquista de Ceuta, ali na região norte da África, certo? Que é uma região muito importante, era um entreposto comercial bastante importante ali, para ali refluíam várias rotas de comércio da África, né, despejavam ali os produtos ali naquela região de Ceuta, tá? Então os portugueses conquistaram aquela região em 1415 e depois disso, pessoal, eles foram descendo, né? Eles foram descendo o litoral africano, foram descendo. Só que esse litoral africano, pessoal, essa costa africana aí era e ainda é uma costa extremamente perigosa, né? Existiam vários fenômenos atmosféricos se traduzem ali naquela região, certo? Por conta de diferenças de pressão, diferenças de temperatura, a influência de correntes marítimas, né? Essa região tropical é uma região extremamente tortuosa ali, certo? Então, se os marinheiros não estivessem muito bem preparados, com certeza alguma coisa ia acontecer, com certeza eles podiam não voltar dessas expedições que eles faziam. Então, esse processo aí inicia ainda no século XV, né, de conquista de averiguação ali do litoral africano, certo? Então os portugueses vão cada vez mais descendo ali o litoral, vão cada vez descendo mais a costa, né, africana. Detalhe muito importante, pessoal, os portugueses eles foram instalando as feitorias, né, várias feitorias. O que são as feitorias? São entrepostos de comércio, pessoal, é uma mistura de armazém com fortaleza, tá? Feitoria é uma mistura de armazém com fortaleza. Então, o que acontecia? Os portugueses eles iam instalando essas feitorias, faziam aí uma espécie de acordo com alguns povos nativos. Esses povos nativos adentravam o continente africano, né? Pegavam lá tudo aquilo que os portugueses queriam pegar, de, sei lá, marfim. Povos, a gente vai ver que a escravização de tribos começou a acontecer nesse período, traziam para o litoral, traziam para essas feitorias e aí ficavam armazenando lá. Num determinado momento, os portugueses, né, mandavam para lá navios, uma espécie de navios de carga, as famosas naus, e essas naus carregavam as naus e essas naus voltavam lá para a Europa carregadas de marfim, carregadas aí de produtos, né, ouro, produtos aí bastante valiosos. Essas naus voltavam então carregadas com esses produtos aí para Portugal, levando então uma série de artigos, tá? Pessoal, demorou bastante tempo aí para os portugueses de fato fazerem o quê? Contornarem aquela região mais ao sul ao sul da África, certo? Aí que foi por muito tempo aí, era até os Lusíadas lá, o Luís de Camões ele faz referência àquela região, né? Ele se refere àquela região, ele até animaliza aquela região, ele fala do gigante Adamastor, né? Então toda vez que os portugueses tentavam contornar aquele sul da África, alguma coisa acontecia,
né, os barcos viravam, as tempestades afluíam, né, o tempo ficava ruim, aparecia um monstro lá, propriamente dito, que era propriamente o gigante Adamastor, então alguma coisa acontecia de errado. Então, isso permeava, né, permeou por muito tempo o imaginário português aí, da época, né, a ideia de que aquela região era habitada por monstros marinhos, sereias, que não deixavam ali a passagem, não deixavam, né, não, que os portugueses fizessem essa passagem ali pelo mar, né, então isso acabou causava bastante frisson nos portugueses, causava medo nos portugueses, tá? Só que aconteceu, pessoal, por volta aí de 1488, um português, tá, ele conseguiu cruzar, ele conseguiu passar aquela região em 1488, né, o famoso Bartolomeu Dias. Ele cruza aquela região, ele consegue, enfim, ele conseguiu cruzar aquela região do Cabo das Tormentas, né, que depois foi reapelidado pelo rei de Cabo da Boa Esperança, certo? Cabo da Boa Esperança, tá? Por conta desse cruzamento aí. Ele consegue cruzar aquela região, foi um sucesso, né? Ele voltou, enriqueceu, acabou voltando para Portugal, acabou, né, sendo ovacionado, enriqueceu pra caramba. Era sempre assim, tá? Pessoal, as pessoas que partiam em direção a essas expedições muitas vezes enriqueciam, né? Acumulavam dinheiro, riquezas, ouro, tá? Tinham aí a oportunidade de vender tudo aquilo, pegar parte dessas especiarias que eles conseguiam vender na Europa sem imposto nenhum, recaindo. Então as pessoas aí enriqueciam e essas expedições, né, atraíam muitas pessoas que tinham esse objetivo de enriquecer também. Muitas pessoas então ingressavam nessa para ficar o quê? Para ficarem ricos. Certo? Então, o Bartolomeu Dias cruzou, tá? Tempos depois, pessoal, 9 anos depois, o que aconteceu, né? O Vasco da Gama, ele conseguiu não só cruzar aquela região, já adquirindo aí, mostrando o domínio técnico, né? Mas também chegar ali em Goa, na Índia, certo? Então, foi um avanço também bastante importante, né? Porque lá em Goa, depois de alguns confrontos ali com os nativos, os portugueses puderam então pegar aquelas especiarias, né, aquelas mercadorias tão valiosas ali na região, na Índia, tá, e trazer para Portugal, para ser vendida lá em Portugal, certo? Então, pessoal, vocês estão vendo, né? Então, a chegada, né, aqui no Brasil, ela não aconteceu do nada, né? Ela levou aí algum tempo, levou aí a aquisição de alguma expertise aí por parte dos portugueses, certo? Então isso demorou um tempo para se concretizar, tá? Então não foi de uma hora para outra. Muitos portugueses morreram, tá? Isso aí, essas histórias de navegação, essas histórias de conquista do mar, isso aí faz parte da literatura portuguesa. Tem uma longa literatura portuguesa, né, que fala dessa conquista do mar. Aí então isso, pessoal, foi assim, é o périplo, né? O famoso périplo africano, certo? Périplo é sempre um percurso que chega à apoteose no final, que dá certo, tá? Então, o périplo africano, o famoso périplo africano, tá? Uma conquista de algum lugar. Então, isso entrou para a história literária portuguesa e até hoje os portugueses ainda se lembram disso com bastante orgulho. Portugal, então, foi fazendo o quê? Foi conquistando territórios. Tá? Os territórios foram sendo conquistados aí pelos portugueses. Cada vez mais, cada vez mais. Territórios na África, territórios na Ásia. E desses territórios, o que os portugueses faziam? Extraíam aí as especiarias, né? Levavam as especiarias para Portugal. Tá? Então é isso. Lembrando que a Espanha também está nesse jogo, está nesse processo aí de expansão e de busca por outros lugares aí. Bom, o que aconteceu, pessoal? Aconteceu o seguinte, num momento ou em outro, as histórias de Portugal e Espanha, elas iam se juntar, certo? Então, haveria de chegar um momento em que alguma coisa ia acontecer que juntasse as duas histórias aí, e foi exatamente isso que aconteceu. Então, Espanha já chegando aqui na América, 1492, Portugal já olhando, conseguindo conquistar essas regiões aí na África e na Ásia. Chegou um momento em que, né, os portugueses decidiram dividir o mundo com a Espanha, com o aval do Papa.
Exatamente, foi isso que aconteceu, tá? Então, pessoal, nesse primeiro momento, houve lá um documento chamado de Bula Intercoetera, certo? Bula Intercoetera. É de 1400, se eu não me engano, 1493, tá? Essa Bula Intercoetera era um documento estabelecido entre Portugal e Espanha com aval da igreja, uma bula, né? Uma bula, um documento papal, um documento eclesiástico da igreja, que dividia aí, passava um meridiano a 100 léguas, a oeste de Cabo Verde, certo? 100 léguas a oeste de Cabo Verde. Então, tudo que ficasse a oeste pertenceria à Espanha. Tudo que ficasse a leste de Cabo Verde, a 100 léguas a leste de Cabo Verde, pertenceria aos portugueses, tá? O que aconteceu? Essa bula intercoeteira, os portugueses não gostaram muito dela, não. Porque perceberam, né, que essa bula, que esse documento, que essa divisão, eles ficariam em desvantagem, não ia passar exatamente ali onde eles previam, né, já existiam documentos, já cartas náuticas que mostravam que se falava da América, né, de terras ali, no que hoje a gente conhece como América. Então, o que aconteceu, pessoal? Em 1494 foi estabelecido um outro documento, tá? O famoso Tratado de Tordesilhas. O que falava esse tratado? Que a 370 léguas a oeste de uma ilha, né, ali conquistada, né, pelos portugueses, que era a ilha de Cabo Verde, certo? Passaria 370 léguas a oeste, passaria um outro meridiano. O que ficasse a oeste ficaria com a Espanha, o que ficasse a leste pertenceria a Portugal. E foi exatamente isso que aconteceu, isso que foi firmado, certo? Entre Portugal e Espanha, tá? Então, aí isso entrou, aconteceu a divisão então da América, né? A América acabou sendo dividida entre Portugal e Espanha, tá? Pessoal, a gente vai ver que isso aí trouxe problemas depois, tanto para os portugueses quanto para os espanhóis, porque outras nações que entraram tardiamente no processo vão começar a contestar isso aí, né? Pera lá, por que só para Portugal, por que só para Espanha essa divisão? Então é necessário, tá? A gente quer participar também do processo, qual que é, né? Então isso aí começou a ser contestado depois, principalmente pela França, né? A França começou a contestar essa divisão aí feita pelos portugueses, tá? Pessoal, então o processo, né? O processo de formação aí, de conquista, né? Dos portugueses e espanhóis mediante essas terras novas, tá? Existia existiam lendas, tá, pessoal, medievais que falavam aí dessas terras antes, né? Dessa conquista aí dessas regiões, existiam lendas, certo? De cidades no meio do oceano, cidades riquíssimas, né? Cidades cheias de ouro, né? Tinha um país lá chamado de Cocanha, né? O país da Cocanha, que seria uma fábula aí medieval, né? Desse país aí, de uma região aí no meio do oceano rica em comida, onde a felicidade pairasse, onde as pessoas seriam livres, tá? Então, onde o paraíso na terra, onde o sol raiava e era quente, as pessoas, né, não sofriam tanto de doenças com o clima. Então, tudo isso aí fazia parte do imaginário da época, do imaginário português, né? Os monstros que habitavam aí as terras, né? Os mares, né? Sereias que traziam os navegantes para o fundo do mar, encantavam esses navegantes, traziam esses navegantes para o fundo do oceano, tá? Então, tudo isso aí marcou, né, pessoal, o imaginário da época aí, e aí aos poucos foi se vendo que não era nada disso, tá? Já se sabia, obviamente, do fato da Terra ser redonda, né, propriamente, essa ideia de Terra plana já não existia nesse momento, tá? Desde a antiguidade, tá, pessoal? Já se sabia que a Terra não era plana, certo? Então, lá na Idade Moderna, a Terra, né, obviamente, eles já sabiam que a Terra não era plana, né? Sabiam que da circunferência da Terra, sabiam sim que seria possível, né, ali a navegação nesse sentido, indo além, tá? Então, pessoal, acredito que a gente viu aí, deu um panorama para vocês, certo? Dessas primeiras conquistas aí dos portugueses, tanto dos portugueses quanto dos espanhóis, aí, desses novos territórios aí que eles foram amealhando, né? Foram conquistando aí, certo? Bom, pessoal, então é isso,
tá? Espero aí que esse vídeo aí tenha ajudado vocês, certo? E a gente, então, vai desenvolver com vocês aí mais aulas nesse formato, certo? Para que isso ajude vocês aí no processo. Tá bom, pessoal? Então é isso, agradeço aí a vocês, tá? E a gente se vê aí. Tchau, pessoal, valeu, muito obrigado.